Livro de Romanos, abre aí comigo, Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 19. Romanos, capítulo 12, versículo 19. Acharam aí, meus irmãos? Amém? Acompanhem aí na sua Bíblia. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Amém? Podem sentar. Essa palavra aqui, dita pelo Senhor, através de Paulo à igreja de Roma, e é para nós hoje. E esse alerta possa estar conosco. O nosso Deus, Ele é Jeová Tsidkenu, Ele é a nossa justiça. Você crê nisso, meu irmão? Cabe a Ele agir, mover, e vamos tirar do nosso coração a questão da vingança. Às vezes, vingança por palavras, achando que eu tenho o direito de, às vezes, vomitar coisas em alguém, porque eu estou com a minha emoção abalada, com razão ou sem razão. E eu quero deixar claro aqui nessa palavra, nesse versículo, que a gente possa entender e não distorcer a palavra. Aqui diz o seguinte: não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Uma vez eu já ensinei aqui e eu quero trazer à luz novamente. Essa questão de dar lugar à ira não é a minha ira, mas a ira do Senhor. Amém, meus irmãos? Deposita tudo nas mãos do Senhor, que Ele agirá sempre em nosso favor. Na bênção. Então presta atenção: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Meus irmãos, é uma coisa que nós precisamos aprender muito. A cada momento, a cada instante, todos nós que estamos aqui, nós somos humanos, eu não estou fora disso. Nós somos humanos, nós caminhamos, no dia a dia, no nosso caminhar, no nosso relacionamento interpessoal, sempre dá uma vontade, às vezes, de agir. O que nós precisamos fazer é orar, abençoar. Vamos ver o que o Senhor continua a nos ensinar aqui? Versículo 20. Portanto, tem um portanto aqui, na sua Bíblia? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, essa palavra nós precisamos entender e aplicar, para que, como diz a palavra do Senhor mesmo, não venhamos a ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Estamos aí começando mais um ano, e na passagem do ano a gente ouve falar muito de paz, desejando paz, harmonia, isso, aquilo, e muitas vezes falando só da boca para fora, e fica como se fosse um ritual de passagem, né? Um ritual de passagem de ano, e que eu tenho obrigação de retribuir e dar o bem às pessoas somente naquele momento. Não, meus irmãos, nós temos que entender que isso para nós tem que ser constante, a cada dia, a cada momento. Pastor, mas eu acho que para mim isso é impossível. Pode ser impossível para nós, mas é possível para Deus. Amém? Fala assim comigo: eu sou templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo age em nós. Amém, meus irmãos? Então nós temos que deixá-lo agir nas nossas vidas, para que possamos realmente aprender e podemos ter plena certeza. Meu irmão, com Deus, se nós orarmos, colocarmos as situações, os relacionamentos na mão do Senhor, você nunca terá decepções, pode ter certeza. Só que tem um detalhe também que precisamos aprender:
O nosso Deus, ele age no momento certo, na hora certa. Às vezes nós achamos que está demorando, ou que não está fazendo, ou não está agindo. E eu quero hoje pegar um exemplo na palavra, no Antigo Testamento, para nós entendermos isso e tomarmos cuidado com o inimigo, porque ele é muito astuto. E às vezes ele lança coisas na nossa mente, para nós cairmos nessa questão, e queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, ou achando que nós temos a liberdade de abrir a boca e vomitar qualquer coisa diante de qualquer um dos nossos irmãos em Cristo. Principalmente hoje em dia, diante das mídias eletrônicas, em que eu posso e eu acho que eu tenho a liberdade, pelo fato de às vezes não estar olhando face a face com a pessoa, fica fácil eu mandar ali qualquer coisa e pronto, me aliviei. Tome cuidado. Temos que tomar muito cuidado com isso. E eu quero pegar um exemplo na palavra para nós meditarmos. Quarta-feira, dia de estudo. Vamos comigo, volta um pouquinho, lá no Antigo Testamento. Livro de 2 Samuel. Eu quero pegar aqui um trecho das Escrituras para nós aprendermos e entendermos aquilo que Deus tem para nós nessa noite, com relação a uma tática do inimigo para tentar nos derrubar a qualquer um de nós, e precisamos estar sempre atentos. 2 Samuel, capítulo 16, pega comigo a partir do versículo 5. 2 Samuel, capítulo 16, versículo 5. Acharam aí? Amém? Acompanhem comigo. Tendo o rei Davi chegado a Baurim, dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. Amaldiçoando-o, dizia Simei: sai, sai, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. O Senhor entregou o reino na mão de Absalão, teu filho. Tu estás na desgraça, porque és homem de sangue. Então disse Abissai, filho de Zuria, ao rei: por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei meu senhor? Deixe-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu, porém, o rei: que tenho eu convosco, filho de Zuria? Se ele está amaldiçoando, porque o Senhor lhe disse, amaldiçoa a Davi, quem diria, porque assim fazes? Então disse Davi a Abissai e a todos os seus servos: meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura tirar minha vida. Quanto mais ainda esse benjamita, deixai-o, que ele amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Pois o Senhor olhará para a minha aflição e me pagará com o bem a maldição desse dia. Amém? Eu quero pegar essa passagem, em cima dessa passagem, entendermos a astúcia do inimigo, muitas vezes sobre nós. Eu quero dizer que nós somos uno e trino, assim como o Senhor nos fez, assim como Ele o é. Amém, meus irmãos? Nós temos corpo, alma e espírito. E quando nós falamos de corpo, é fácil entender, porque corpo é aqui o físico. Quando a gente fala do corpo, todo mundo vê, todo mundo entende, e é muito fácil. Quando nós falamos do espírito também, às vezes com algumas dificuldades, mas também conseguimos entender, porque no nosso espírito é onde habita o espírito de vida, que Deus é vida. E temos também a alma. Então temos o corpo, temos o espírito, e no meio disso nós temos a alma. E a nossa alma é onde estão as nossas emoções. E uma das coisas que o inimigo sabe fazer muito bem é, muitas vezes, atacar, cutucar as nossas emoções. E nós perdemos o rumo e perdemos a sintonia e muitas vezes perdemos a bênção de Deus na nossa vida. E eu quero falar a respeito de duas pessoas que lemos nesse trecho. Uma, Simei. Eu quero até chamar a palavra dessa noite como síndrome de Simei. Simei, ele era filho, era da família, da geração de Saul.
da geração de Saul. E ele foi um dos poucos, ele e Efibosete, foram um dos poucos que não morreram à espada diante da sentença de Deus, pela desobediência de Saul, seu pai. E Simei, ele carregava no seu coração e na sua alma uma angústia. Ele carregava ali coisas humanas. Simei carregava alguns problemas. Porque de repente, ele não era mais da corte. E vemos uma outra pessoa chamada Davi. Amém, meus irmãos? Que também está com a sua alma latente. Então nós vemos Simei com a alma latente, por causa de problemas familiares, por causa de perdas, principalmente perdas materiais. E vemos agora um outro homem chamado Davi, também com a alma latente, por causa de perdas, porque Absalão, seu filho, está tentando roubar o seu trono. E Davi cometeu erro, cometeu falhas, mas ele era um rei em Israel, um ungido de Deus. E antes de continuar falando a respeito de Davi, eu quero dizer o seguinte para toda a igreja: qualquer homem ou mulher ungido de Deus, sendo usado nas mãos do Senhor, sempre terá falhas. Amém, meus irmãos? Fala assim comigo: todos terão falhas. Que eu já vou explicar por que estou falando isso. E Davi então estava com a alma latente. Então 2 homens com a alma latente, com as suas emoções abaladas. E Davi, para não ir contra o seu próprio filho, a sua carne, para não ir contra Absalão, que no capítulo 15 diz aqui, que montou uma banquinha na entrada de Jerusalém, e roubava o coração dos homens que iam procurar o rei, dizendo: ele está muito ocupado, ele não tem como te atender, olha, ele é um homem ocupado demais, vem aqui que eu resolvo o seu problema. E dessa maneira ele foi roubando o coração dos homens, para assim tirar a questão do domínio do reinado de Davi. E Davi, para não ir contra o seu filho, os seus valentes queriam pegar Absalão, e ele falou: não quero que faça nada com o meu filho. E ele sai agora de Jerusalém, desce saindo de Jerusalém, com o coração apertado, porque não existe coisa pior também para um homem do que ser perseguido, ser caluniado pelo próprio filho. E de repente, esses dois se encontram, como está aqui no versículo 5. Tendo o rei Davi chegado a Baurim, dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, que saiu amaldiçoando. Ele sai de Jerusalém, anda mais um pouco, chega numa cidadezinha pequena chamada Baurim, e ali esses 2 homens se encontram. E nós vemos aqui uma astúcia do inimigo, que eu quero chamar síndrome de Simei. Simei, ele estava com um problema, ele estava com o coração amargurado, tinha perdido o seu pai, tinha perdido os seus irmãos, tinha perdido praticamente toda a família, sobrava somente um dos filhos de Saul, chamado Mefibosete, e mais ele da linhagem de Saul somente, e ele com esse coração amargurado por causa de problemas. Aí ele pega e começa, a hora que ele vê Davi, ele começa a amaldiçoar Davi, porque na cabeça dele, o inimigo colocou que o responsável pela situação dele era Davi. Sendo que vocês conhecem a história, vocês sabem muito bem, todos conhecem a história de Davi. Ele teve várias vezes oportunidade nas mãos de matar a Saul, de eliminar Saul, mas não o fez, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, mesmo com coração falho. E eu quero dizer e fazer mais uma ênfase aqui: coração segundo o coração de Deus, homem com o coração segundo o coração de Deus, não quer dizer que um homem que tem um coração perfeito, porque perfeito é só Deus.
E pelo seu problema, pelo que ele passou, pelo pecado que cometeu, ele está agora colhendo também frutos da desobediência para com Deus. Mas ele também com o coração amargurado. Então, duas pessoas com o coração amargurado, duas pessoas com a alma latente, e se encontram no meio do caminho. Porque está saindo de uma situação difícil, como o rei de Israel, como aquele que foi colocado por Deus e ungido por Deus para cuidar do povo do Senhor, e um outro com um problema familiar, com perdas familiares, com perdas financeiras, e querendo achar o famoso bode expiatório. E aqui é que o inimigo alavanca uma coisa que nós devemos tomar muito cuidado. Ou seja, a hora que ele viu a Davi, ele já começou a amaldiçoar Davi. Como se Davi fosse responsável pela morte de Saul, fosse responsável pela morte de toda a sua família, fosse responsável por ele não ter mais nada de coisas do reino e do reinado e pertencer à corte. Como se Davi fosse responsável por tudo isso. Enfim, quem era responsável foram os problemas familiares e a maldição que Deus decretou em cima de toda a linhagem de Saul. Então, quando nós passamos por alguns problemas, quando nós passamos por algumas dificuldades, às vezes coisas que são consequências dos meus erros, consequências das minhas falhas para com Deus, a hora que eu encontro alguém, eu deposito, eu vomito, eu abro e coloco em cima daquela pessoa, porque eu tenho que achar um responsável. Nunca sou eu o problema. E geralmente, nós temos a tendência de pegar líderes, pegar pastores, nós temos a tendência de pegar homens e mulheres de Deus e responsabilizá-los pelo que Deus está fazendo na minha vida. E isso eu digo para vocês, meus irmãos, nós devemos que tomar muito cuidado. Porque a palavra do Senhor diz, e é muito bem clara: ai daquele que mexer com algum dos meus ungidos. É como se mexesse com as meninas dos meus olhos. As meninas dos olhos, meus irmãos, é aqui, o nosso olho. Seria a mesma coisa que pegar o dedão e tacar. Ou assim num extremo. Pegar o dedo, molhar numa pimenta e querer tacar no seu olho. Deus está falando, olha, quem mexer com algum dos meus ungidos é a mesma coisa que mexer comigo. Então, nós devemos tomar muito cuidado, porque consequências virão. Não ficará impune. E hoje em dia, o povo tem brincado com isso. Hoje em dia, o povo tem sido usado na mão do maligno com relação a essas coisas. Porque se eu tenho algum problema, se eu estou passando por problemas, por dificuldades, e a minha alma está ali também latente, como estava de Simei, a hora que passa um ungido de Deus, ou até determinadas situações, a hora que um ungido de Deus está passando ali, com também a alma latente, porque também está passando por algum problema, é a hora em que eu acho, é agora. Porque uma das estratégias do inimigo para lançar a síndrome de Simei sobre nós, meus irmãos, é a velha história maligna do diabo. O que aconteceu aqui? Davi estava fugindo do seu filho Absalão, mas não porque ele não sabia da sua posição como rei e como ungido de Deus, mas para evitar problemas mais sérios com a sua própria linhagem, sangue do seu sangue. E é claro que ele estava com o coração partido, é claro que ele estava com a sua alma abalada. E aí vem uma das estratégias do inimigo, que muitas vezes usa para jogar essa síndrome de Simei sobre a nossa mente. Eu estou passando por problema, agora eu vejo um líder, um homem de Deus, uma mulher de Deus, passando ali, e também passando por qualquer problema que é momentâneo. Aí vem a minha mente, o inimigo joga na minha mente. Bom, se eu tenho problema, e ele, o outro ali também tem, porque Absalão também está contra Davi, e eu acho que Davi é responsável pelo meu problema, então se tem dois, eu estou certo. Cuidado, irmão. Tome muito cuidado.
Se tem duas pessoas, eu ouvi uma pessoa falar do pastor, e eu estou passando por problemas comigo, por causa de outras coisas, e eu acho que é o pastor que é responsável. Aí eu vejo o outro falar do pastor. Bom, se eu estou achando que é o pastor, ele também, o Absalão também está achando que é o pastor, então 2 já me dá certeza que eu estou certo. Cuidado. Fala assim comigo: quem julga é o Senhor. Amém, meus irmãos? E nós devemos tomar muito cuidado, principalmente com autoridades espirituais. E o povo tem brincado com isso. Eu estou passando essa palavra aqui porque a gente tem visto muito essas coisas. E o inimigo tem jogado isso com as pessoas. Eu vou dar aqui alguns exemplos esdrúxulos aqui da minha mente. Eu estou passando por um problema financeiro, eu perdi o emprego, porque é sempre assim, qualquer coisa que acontece é o pastor. Porque o povo, quando saiu do Egito, começou a caminhar, de repente começou a faltar pão, começou a faltar água. É Moisés, o Senhor nos tirou do Egito, Moisés. Foi você que nos tirou do Egito. Lá era tão bom, lá nós comíamos cebolas, comíamos alhos, comíamos lavagem de porcos, comíamos aquelas coisas. Porque sempre é assim, nunca sou eu. Eu tenho que dar de dedo a quem está à minha frente. E como, às vezes, eu tenho um pouco de temor ao Senhor, eu nunca digo que foi Deus. Então, eu vou em cima daqueles que me levaram ou estão me ensinando no caminho do Senhor. Então, tome muito cuidado. Porque nós devemos entender que Deus, Ele não brinca. Fala assim comigo: o meu Deus não brinca. Então, tome cuidado, meu irmão. Às vezes, pelo fato de você estar passando por alguns problemas, ou algum líder, alguma coisa, de repente está num momento de dificuldade, um momento mais frágil da sua vida, não lhe dá o direito nenhum. Você não tem o direito nenhum de dar de dedo. Se você acha que há injustiça, ore, coloque diante do Senhor, que o Senhor amontoará brasas vivas. Amém? Sempre quando nós oramos por uma pessoa, o Senhor amontoa brasas vivas. E brasas vivas, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, para aqueles que são ungidos do Senhor, que são do Senhor, que pertencem ao Senhor e são santos do Senhor, a brasa viva é purificadora. Amém, meus irmãos? Para aqueles que não são do Senhor e estão fora dos caminhos do Senhor, a brasa viva, ela é o quê? Consumidora. O fogo de Deus é consumidor para aqueles que estão fora dos propósitos do Senhor. E o fogo de Deus é coisas purificadoras para aqueles que estão no Senhor. Então nós devemos tomar muito cuidado. A igreja esses dias, nos últimos dias, tem brincado com fogo, tem brincado, e a síndrome de Simeão está se alastrando no meio da igreja, e todos acham que tem o direito de falar, de dar de dedo, de vomitar, de colocar, porque está passando por alguns problemas, ou acha que a consequência desses problemas é aquela pessoa ou a outra pessoa. Ora, meu irmão, e coloca diante do Senhor. Porque preste bem atenção, vou ler aqui mais um pedacinho. Versículo 6. Atirava pedras contra Davi, todos os seus servos, ainda que todos os povos e os seus valentes iam à sua direita e à sua esquerda. Ele começou a atirar pedras em Davi. Versículo 7. Amaldiçoando, dizia: Simeão, sai, homem de sangue, homem de Belial. Meu irmão, isso para um judeu é a pior coisa que poderia ter ouvido. Você sabe o que é Belial em hebraico? Demônio. Homem do demônio. Meus irmãos, ele estava tão furioso. Ou seja, quando nós nos deixamos levar pela síndrome de Simeão, quando nós deixamos as nossas emoções falarem mais alto, meu irmão, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós perdemos o senso, nós perdemos a direção, nós não temos noção do que nós estamos falando. E chamar um homem de Deus, um ungido, mesmo que não fosse o rei de Israel, mesmo que fosse somente um filho de Abraão, não poderia nunca, porque a palavra do Senhor diz que ai daquele que chamar um dos meus pequenos. Perde a noção. Então nós devemos tomar muito cuidado, meu irmão. Porque de repente as nossas emoções sobem e eu acho que aquela pessoa é responsável e eu pego e começo a vomitar tudo. E hoje em dia ainda tem essa questão de facilidade aí por e-mail, por isso, por aquilo. E eu acho que eu posso, principalmente sem poder ver o rosto da pessoa, eu acho que eu tenho direito de falar o que eu quero. Tome muito cuidado.
principalmente com os ungidos de Deus. Chamar o homem de demônio, atirar pedra. Os seus valentes e a população que ia com Davi, que saíram todos junto com Davi de Jerusalém, iam cercando ele pela direita e pela esquerda. E ele, além de jogar pedra, ainda levantava a poeira. Aqui, ó. Mais para frente diz: então disse Abissai, filho de Gerzuria, ao rei: por que amaldiçoou esse cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e tirarei a sua cabeça. Quer dizer, de repente Abissai falou: Davi, me dá sinal verde aí, meu filho. Esse camarada falando aí, levantando poeira. Sabe o que é levantar poeira, meu irmão? Levantar poeira é ameaçar. É aquela coisa: vem. Vocês lembram quando você era pequeno, na saída da escola? Quando um menino lá invocava com você, ele ficava assim: vem. É ameaçar. E Davi, mesmo com o coração partido, ele tinha autoridade ali como rei, de falar: Abissai. Abissai ainda foi no extremo, né? Deixa eu tirar a cabeça, porque se eu tirar a cabeça, a língua sai junto. Porque olha o que ele está falando. E Davi falou: não, deixa. Deixa. Porque mesmo nessa situação, ele tinha apesar de ser homem, apesar de ser falho, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E Davi sabia, ele entendia o que o Senhor quer que nós venhamos a entender agora. Fala assim: o meu Deus transforma maldições em bênçãos. Amém, meus irmãos? Eu sei que você tem vontade, às vezes, de pular no pescoço. E não pense vocês que eu, pastor, às vezes não tenho vontade. Às vezes dá vontade de você pular no pescoço da pessoa. Eu gosto de dar um exemplo aqui, até acho que eu já dei uma vez. Que uma vez eu fui no shopping, deixei as meninas e a Marta, aí procurando vaga. Sabe aquele zigue-zague assim? De repente eu vi uma vaga ali, liguei o pisca, me preparei, a hora que me preparei, vi um de lá, já entrou. Ele viu que eu estava entrando, ele viu que eu parei para entrar. Gente, o velho homem começou a... E eu, ai Senhor, me ajuda, porque a vontade... Não vou dizer para vocês, viu? Se não fosse o Espírito Santo, mas a vontade era procurar um canivete, cortar os 4 pneus, riscar o carro, quebrar o retrovisor, e não sei o quê. Aí a hora que saiu, ele ainda sai balançando as chavinhas, falei assim: que Deus te abençoe, meu irmão. Abaixei o vidro: vai na paz do Senhor Jesus. E vou procurar outra vaga. É um exemplo pequeno, mas muitas vezes nós perdemos o estribo, como diz o ditado. E hoje, em nome de Jesus, nós vamos entender que o inimigo usa muitas vezes as nossas emoções abaladas. Amém, meus irmãos? Tome cuidado no agir, falar, enviar qualquer coisa, sei lá o que, quando você estiver emocionalmente abalado. Se você estiver emocionalmente abalado, meu irmão, vai orar primeiro. E eu tenho plena certeza que a hora que você for orar, a hora que voltar, as coisas todas mudaram de figura. E pode ter certeza, ora pela pessoa. Mesmo que a pessoa esteja corretamente lá, certa, ore por ela. Ah, ela estava totalmente errada, ore por ela. Porque o Senhor agirá. Amém, meus irmãos? E olha aqui no finalzinho, o que Davi falou, quando ele falou a Abissai, tá certo? Versículo 12: porventura o Senhor olhará para a minha aflição e me pagará com o bem a maldição desse dia. Bom, eu só quero aqui trazer à luz para que a gente venha entender os princípios do Senhor, tá certo? Esse homem, tá? O Simei, fez tudo isso. Lançou em cima de Davi uma coisa que Davi não tinha responsabilidade nenhuma, porém ele achava que era Davi, porque Absalão estava fazendo todo o terrorismo para pegar o trono do seu pai, dizendo que Davi usurpou o trono de Saul, aquela coisa toda como o inimigo faz. E ele se deixou levar pelas emoções e fez tudo isso aqui que realmente desagrada ao Senhor. Agora, de repente,
Passa algum tempo, eu vou falar rapidamente, eu sei que você conhece, você já leu 2 Samuel, você já estudou, mas vai passando o tempo, passa o tempo, Davi sai com os seus valentes, Davi anda por vários lugares, e de repente Davi consegue a vitória, porque Absalão, seu filho, ele morreu pendurado pelo cabelo. Uma vez eu dei essa pregação para os meninos na escola aqui. O príncipe que ficou pendurado pelos cabelos. Ai, pastor, é claro que eu não dei o desfecho geral da história. Eu imagino, gente, para um camarada morrer pendurado pelo cabelo, primeiro, a gadeia dele era grande. Segundo ponto, por mais que ele tivesse passado por um local que tivesse muitos galhos, isso, aquilo, meu irmão, uma pessoa ficar pendurada pelo cabelo até a morte, quem estava segurando ele pelo cabelo era a mão do Senhor. E quando morre Absalão, Davi volta a Jerusalém, Davi volta ao seu domínio como rei, Davi volta numa situação agora diferente, e olha quem vai encontrar com ele. Capítulo 19, um pouquinho para frente aí, vai algumas páginas para frente. Capítulo 19, versículo 16. Amém? Acharam aí? Capítulo 19, versículo 16. Agora Davi está voltando para Jerusalém, toda a comitiva aclamando ele como rei. Absalão já morreu, agora Davi volta para ocupar o trono de Israel e tomar o domínio de uma nação unificada pelas mãos do Senhor. E olha só o que acontece, versículo 16. Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. Com ele 1000 homens Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, seus 15 filhos, seus 20 servos com ele, desceram apressadamente ao Jordão, onde estava o rei, e o atravessarem para fazer passar a casa do rei, e para fazer com que aprovesse a ele. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei, e lhe disse: não me imputes, Senhor, a minha culpa, e não lembres do que tão perversamente fez o teu servo. No dia em que o rei meu senhor saiu de Jerusalém, não conserve, ó rei, no coração. Ele fez uma coisa certa aqui. Amém, meus irmãos? Ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Ele sabia o que tinha feito. É claro que ele também sabia que agora, independente da questão espiritual, ele sabia que agora Davi voltou a reinar. E ele sabia muito bem que Davi poderia já dar uma sentença para ele de cara. Eu imagino assim, a hora que ele sentar no trono, ele vai pegar o cetro, primeira coisa que ele vai fazer, traga aqui o Simei. Antes de levar para a prisão perpétua, quero dar umas batidas com o cetro na cabeça dele. Ele sabia muito bem disso. E ele fez uma coisa que é até correta diante de Deus. Ele fez uma coisa que é corretíssima na presença do Senhor. Ele foi pedir perdão ao Senhor. Amém, meus irmãos? E olha só Davi. Olha só que interessante. Continuando. Versículo 20. Porém, eu, teu servo, deveras confesso que pequei, mas hoje sou o primeiro de toda a casa de José a descer ao encontro do rei, meu senhor. Então disse Abissai, filho de Zeruia: não morreria se por haver amaldiçoado o ungido do Senhor? Respondeu Davi: que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me sejais adversário? Morreria alguém hoje em Israel? Não sei eu que hoje sou rei sobre Israel? Então disse o rei a Simei: não morrerás. E o rei o jurou. Amém? Davi ainda agiu com benevolência com ele. E pela palavra, pela própria lei do Senhor, Davi tinha toda a autoridade para executá-lo, por ter amaldiçoado, a chamar o rei de Israel de filho do diabo, e de ter jogado pedras contra o rei. Ele tinha toda essa autoridade. Mas Davi falou assim: momento de festa,
momento de alegria, voltei para o reino. Não, eu te dou a minha palavra, pode ficar tranquilo, você não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Mas, eu quero dizer o seguinte, essa história poderia ter acabado muito bonita até aqui, se realmente no coração de Simei houvesse arrependimento. Simei procurou a Davi somente porque ele tinha temor de morrer, não o temor ao Deus que ele servia. Simei procurou a Davi e pediu perdão a Davi, mas não se reconciliou ao Deus de Davi. Amém, meus irmãos? Tome cuidado, porque quando você mexe com o ungido do Senhor, às vezes você pode até pedir perdão para o ungido do Senhor, mas você tem que pedir perdão ao Senhor, porque você mexeu nas meninas dos olhos do Senhor. Amém, igreja? E aqui, eu vou encurtar a história, porque senão nós vamos passar a noite. Ele teve um arrependimento ali com Davi, mas não teve arrependimento com o Deus de Davi. Ele não chegou na presença do Senhor falando assim: Senhor, me perdoa, mexi com o teu ungido. Senhor, me perdoa, já pedi perdão para Davi, mas eu peço perdão agora ao Senhor, porque eu mexi com o ungido do Senhor, e eu sei que quando eu mexo com o ungido do Senhor, quando eu mexo com um dos teus filhos, eu mexo com o Senhor me perdoa, Senhor. Ele não fez isso. Sabe o que aconteceu? O Senhor respeitou a palavra e o juramento de Davi, mas Davi vem a óbito, assume o trono Salomão, seu filho. Um homem também que tinha muito conhecimento. Agora vai comigo em 1 Reis. 1 Reis, só para a gente entender como que Deus age. 1 Reis, logo no começo, no capítulo 2, versículo 36. Depois você lê em casa aí 1 Reis também, o capítulo 1. Você vê as últimas instruções que Davi dá a Salomão, seu filho. E no meio das instruções ele pede para que esteja atento a Simei, pelo que tinha feito com ele. Mas Simei não tinha se reconciliado com o Senhor. Presta atenção, vai comigo aqui no versículo 36. 1 Reis, capítulo 2, versículo 36. Amém? Achou aí, meu irmão? Depois o rei mandou chamar a Simei. Bom, aqui eu vou rapidamente falar para os irmãos, depois você lê em casa. Salomão assume o trono, Deus conversa com ele, ele pede para o Senhor, que ele era muito novo, não sabia como fazer, aquela história que você conhece. Deus falou: pode pedir para mim o que quiser, que eu lhe darei. Ele pede o quê? Sabedoria. Então era um homem que tinha a sabedoria do Senhor. E toda a sabedoria do Senhor vem pelo temor ao... Amém. Então nós já estamos entendendo. Agora ele começa a colocar as coisas em ordem logo que ele assume o trono. E aqui no versículo 36. Depois o rei mandou chamar a Simei e ele disse: edifica-te uma casa em Jerusalém e habitai aí, e daí não saia nem para um lado nem para o outro. Amém, meus irmãos? Salomão agora assume o trono, manda chamar Simei. Simei estava lá na terra dele, fala: traz ele de lá, vem cá, você não vai morar mais lá, você vai morar aqui, do lado do meu palácio. E tem uma coisa, você está em prisão domiciliar. Entendendo o que está escrito aqui? Você está em prisão domiciliar. Você vai morar aqui, do meu lado, e você não vai sair, nem para um lado, nem para o outro. Você pode ficar aqui. E colocou nele uma tornozeleira eletrônica. Amém, meus irmãos? Vai ficar aqui. Continuando. No dia em que saíres e passares o vale do Cedron, saibas que certamente será morto. O teu sangue será sobre a tua cabeça. Simei disse ao rei: boa é essa palavra. Como tem dito o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Mas, ao cabo de 3 anos, depois, 2 dos seus servos fugiram para Aques, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: os teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou, abardoou o seu jumento, e foi a Gate ter com Aques,
em busca dos seus servos. Assim foi Simei e os trouxe de Gate. Disseram a Salomão que Simei fora de Jerusalém a Gate, e já havia voltado. Então o rei mandou chamar a Simei e disse: não te conjurei pelo Senhor, e não te protestei, dizendo: no dia em que saíres para uma ou outra parte, sabe de certo que será morto? Ele me disse: boa é essa palavra que ouvi. Por que, pois, não guardasse o juramento do Senhor, nem a ordem que eu dei? Mas disse o rei a Simei: bem sabes, toda maldade o teu coração reconhece que fizesse a Davi meu pai. Agora o Senhor fará recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. O rei ordenou a Benaia, filho de Joaída, a qual saiu e arremeteu contra ele, de modo que morreu. Assim foi confirmado o reino nas mãos de Salomão. Amém, meus irmãos? Então, eu quero que você fique atento à palavra do Senhor. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento no natural, é para nós hoje no espiritual. Tome muito cuidado, meu irmão, porque o nosso Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo Deus. Tome cuidado ao levantar das suas mãos, ao levantar do teu dedo. Tome cuidado com o que você fala a respeito de homens e mulheres ungidos do Senhor. Tome muito cuidado, esteja certo ou esteja errado. O que nós temos que fazer é orar. Tome cuidado também com os nossos irmãos em Cristo, que também são reis e sacerdotes reais. Amém, meus irmãos? Tome muito cuidado. E se houver um arrependimento, lembre-se que você tem que reconciliar, não somente com a pessoa que você ofendeu, mas também com o Senhor. Deus somente segurou a morte de Simei devido à palavra de Davi, que não aconteceria nada com ele. Mas ficou aguardando. E como está escrito aqui nessa palavra, o coração dele ainda era um coração contra Davi. Apesar de Davi ainda já ter morrido, apesar de tudo isso já ter passado, apesar dele ter ido pedir perdão, no coração ele ainda achava que Davi era responsável pela situação em que ele passava. Então que nós possamos aprender. Tome muito cuidado. E uma das artimanhas do inimigo para introduzir a síndrome de Simei na nossa vida, eu quero novamente falar aqui, hein? Tome cuidado. Pelo fato de uma outra pessoa também achar que o seu pastor, seu líder, isso aqui, falar alguma coisa, tome cuidado, porque o diabo joga na mente dizendo: olha lá, se ele está achando, eu também acho, então estou certo. Tome cuidado, às vezes ao ver a situação de um pastor, líder ou qualquer pessoa, um irmão em Cristo, que às vezes está passando por problemas emocionais, e aí também você acha, bom, está passando por problemas emocionais, é porque tem problemas espirituais. Então, eu estou certo. E acha que isso te dá liberdade para vomitar o que quiser em cima da pessoa. Fala-se comigo, será cobrado. Deus não muda. Então tenhamos muito cuidado com a síndrome de Simei, que tem derrubado muitos na igreja do Senhor. E eu quero dizer o seguinte, meu irmão, tá? Tome muito cuidado, que todos nós temos corpo, alma e espírito. E às vezes você vê um irmão passando por alguns problemas emocionais, não quer dizer que a causa seja espiritual. Tome cuidado com o estender dos dedos. Tome cuidado com o falar. E Deus é misericordioso. Você crê? Fala assim, o meu Deus é misericordioso. Então, se Simei tivesse pedido perdão a Deus da mesma maneira que pediu a Davi, não teria acontecido nada disso. Ele continuaria na sua terra, continuaria na sua casa, continuaria com a sua família. Porém, ele fez em partes aquilo que ele deveria fazer num todo. Ai daquele que mexe com o ungido de Deus. Meu irmão,
Minha irmã, todos nós que estamos aqui, não brinque com fogo. Porque o fogo de Deus, ele é purificador, mas também é consumidor. Amém? Davi errou? Errou. Teve os seus problemas? Teve os seus problemas. O fogo de Deus para Davi foi purificador. Para Simei foi consumidor. Fica em pé, em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor venha fazer diferença nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Hoje em dia, nesses últimos dias, que eu vejo que nós estamos entrando realmente nos últimos dias, não sei quantos dias serão esses últimos, mas o inimigo tem usado muito com essa síndrome de Simei. O povo tem falado muito aí de pastores, de igreja, disso, daquilo. Tome muito cuidado, meu irmão. Fofoca online é a coisa maravilhosa. As redes sociais é antro de fofoca. E mais uma coisa. Simei ainda teve a coragem de chegar e falar na cara de Davi. Jogar poeira na cara de Davi. O pior é os outros que estão jogando cyberpoeiras. Cyberpoeiras na cara de muitos aí. Tudo o que sair dos nossos lábios, prestaremos contas. Amém? Amém. Que Deus tenha misericórdia de todos nós que estamos aqui. Ninguém está fora, nem eu, nem ninguém. Incline sua cabeça, em nome de Jesus.